Fala, gurias! Sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje nosso vídeo vai ser bem interativo. A gente vai falar dela, a simetria. Ela que muitas vezes é deixada de lado na adaptação do molde. Mas qual é a diferença de simetria e adaptação de molde? Bom, a adaptação de molde é quando tu recorta o molde no formato que tem o leito do dedo da cliente, da unha da cliente. Já a simetria é a maneira em que esse molde deve ficar nessa unha, nesse dedo, certo? E aí eu vou falar para vocês, eu separei 4 tipos de leito para conversar com vocês e mostrar como é feita a simetria, como deve ser realizada essa simetria, tá? O primeiro é o quadrado. A gente vai falar também da oval, convexa e unhas ruídas, tá? A quadrada é a unha mais conhecida, né? Vou até desenhar aqui pra vocês. Ó, vamos supor que aqui é uma unha quadrada, certo? Já vou até desenhar aqui outra. E mais uma aqui, tá? Não liguem pros meus dedos. Bom, qual é a maneira correta do molde ficar simetricamente correto? Quando a gente tem uma unha quadrada, essa unha é a mais fácil de fazer adaptação de molde. Por quê? Porque tu não vai precisar dar profundidade para esse molde. Tu vai fazer o corte lateral e é isso, né? Agora, esse molde, ele deve ficar de uma maneira reta nessa unha. Percebe? A ponta desse molde, ela deve ficar em simetria com o dedo da cliente, porque senão esse alongamento vai ficar torto, né? Ou vai ficar aquela unha quadrada que quando chega nessa partezinha aqui, ó, ela faz um calombo, porque a simetria do molde não tá correta, certo? Mas o que a gente muitas vezes vê? A gente vê molde aberto. Aí o que acontece? Quando tu alonga, fica aquele alongamento pá. Aquele alongamento leque, fica aquela unha larga, né? Por quê? Porque na vista lateral, esse molde, ele tá assim, ó. Aí, quando tu for fazer a curvatura, essa curvatura vai ficar assim. Não vai ter nada de curvatura. E a gente sabe que nós utilizamos a curvatura C, né? Já essa adaptação de molde, ó, visto de lateral, ele vai ficar assim. Então, quando tu for fazer o alongamento, ele vai ficar em curvatura C corretamente. Mas eu também vejo muitos moldes assim, ó. Percebe? Percebe que um lado do molde entra e o outro permanece reto? O que vai acontecer? Vai ser aquele alongamento que a curvatura vai estar torta. Ela vai estar um lado maior que o outro. Ou se não, visto de cima, vai ser aquele alongamento que faz isso daqui, ó. Aí não é um alongamento quadrado, é um alongamento bailarina torto, para falar na verdade, né? Então, tomem cuidado. A vista de cima do molde, da adaptação de molde, ele deve ficar um cone reto no dedo da cliente, certo? Cuidado para não ficar aberto e nem ficar pendendo para um lado. Ah, mas e agora? Como é que a gente vai fazer a adaptação vista na lateral? Bom, a adaptação vista na lateral também, algumas pessoas fazem ela de maneira errada, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é o erro que elas cometem. Bom, o meu dedo tá aqui, visto na lateral, certo? O que acontece? Algumas pessoas empinam demais esse molde. Então, esse molde, ele fica assim, empinado lá pra cima. O que vai acontecer? Esse alongamento vai ficar um alongamento empinado. Ó. Percebe como aqui tá muito largo para a base do dedo dela, pro ápice aqui em cima? Então, o que acontece? Aí tu vai lixar para deixar um alongamento, tentar deixar ele o mais natural possível e vai ficar um alongamento fino. E posteriormente ele quebra. Isso vai acontecer quando empina para cima. Agora vamos supor que tu colocou o molde e ele ficou assim, dando tchauzinho lá pro, né, de anjo.
Quando esse alongamento fica assim e tu fizer, ó, a estrutura, ela vai pender lá para baixo. Aí vai ser aquele alongamento bico de papagaio. Não vai ser um alongamento bonito, né? O que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, quebra com muita facilidade. E também tem descolamento e infiltração nas laterais. Por quê? Porque aqui não tem estrutura nenhuma. Tá incorreto. Tá apontando lá para baixo. Qual é a maneira correta de se colocar esse molde, então, nessa unha? Bom, a adaptação correta é levemente empinada, certo? Ó, vamos fechar aqui o molde. Levemente empinada. Por quê? Porque quando você fizer o seu alongamento, ó, ele vai ser um alongamento correto. Eu vou desenhar aqui do outro lado para vocês verem, ó, a adaptação correta desse alongamento. Ó, o molde levemente inclinado, certo? Porque daí quando ele sair do ápice, ó, vai ser um alongamento correto. Percebe? Percebe que essa unha aqui, ela tá apontando pra cá, não pra cima e nem pra baixo. Então, sempre que tu for colocar o teu molde, tu vê se a ponta do teu molde tá na mesma simetria que o dedo, em cima do dedo. Tu pode até pegar a lixa e colocar em cima, assim, ó, de ponta com ponta. E a ponta do molde precisa encontrar a ponta do dedo. Se não encontrar, se ficar muito alto, quer dizer que o teu molde está muito empinado ou apontando muito para baixo, certo? Mas aí a gente vai falar de um outro tipo de unha, que é a unha oval. E essa é um pouco mais complicada. Geralmente, pessoas que têm as unhas assim com o leito mais quadrado, o indicador é meio oval. Isso acontece comigo, por exemplo, o meu leito do indicador é mais oval. E geralmente essas unhas ovais, o que acontece? Com o tempo, elas começam a empinar para baixo. Elas começam a ter uma ondulação que leva a ponta da unha para baixo, certo? Então, vou desenhar aqui para vocês uma unha oval. Ó. Essa aqui é uma unha oval. Como é que a gente identifica ela? Bom, a gente vai ver que aqui o hiponíqueo, ele é bem acentuado e geralmente dói. Por isso que quando tu for fazer o corte de profundidade no molde, tu vai fazer aquele corte UV para não machucar o hiponíqueo. Percebe? Isso tem que ser feito, senão vai causar muito desconforto para tua cliente, tá? Agora, geralmente, essas unhas, o que acontece com elas? Elas são assim, ó. Elas são com um pouco mais elevada no meio e depois acabam descendo na ponta. E aí, como é que a gente vai fazer a adaptação do molde numa unha que já tá apontando para baixo? Bom, se você seguir essa mesma linha e fizer um molde para baixo, o que vai acontecer? Esse alongamento vai ser um alongamento para baixo. Aí, o que vai acontecer, ó? Aqui vai ter excesso de produto. Essa unha vai quebrar. Com muita facilidade ela vai quebrar, tá? E vai causar muito desconforto para a cliente. Aqui vai ter excesso de produto e aqui vai começar a dar infiltração, porque tu não vai colocar produto para não ficar mais alto ainda. Aí vai ser um monte de produto e aqui vai ficar fino. Não vai ficar legal. Vai ficar um alongamento feio. Agora vamos supor que tu coloque nessa unha, então, apontando, ó, levemente aqui, ó. Tá reto o molde. Certo? O que vai acontecer? Aqui vai ter descolamento. Por quê? Porque essa área aqui é que tu precisa reforçar. A unha oval, ela precisa ter o que nós chamamos de ápice invertido. Gravem isso daqui. Ápice invertido, tá? O que seria um ápice invertido? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que aqui tem o dedo da cliente e tá apontando lá para baixo,
certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde e eu vou empinar a mais. Mas empinar um molde, eu acabei de dizer que não pode empinar, mas nesse daqui, para fazer o ápice invertido, precisa empinar o molde, tá? A oval é a única que você vai poder empinar mais o molde. A única, é a única exceção, tá? Então, você foi lá e empinou o molde, ó. O molde tá empinadinho, certo? O que é o ápice invertido? O ápice invertido é aqui, ó. Você vai colocar mais produto aqui, porque daí você vai fazer o seu alongamento, ó. E aqui vai ter mais produto, ó. Esse preenchimento aqui. Aí sim, esse alongamento ele vai ter uma estrutura correta para conseguir aguentar os dias sem manutenção, tá? Só que detalhe, essa unha aqui é uma manutenção e uma troca. Por quê? Porque ela vai seguir crescendo para baixo, ela vai sempre apontar para baixo. O crescimento dela é assim. Então, o que tu vai fazer? Uma manu e uma troca. É assim que deve proceder, né? Ah, mas aí toda vez a cliente vai ter que pagar mais para eu trocar aquela unha e tal. O que tu pode fazer? Tu pode tirar 70% do alongamento, ou seja, tu vai cortar essa parte aqui do alongamento, ó. Vai lixar, desbastar um pouco, vai reencaixar o molde e vai refazer essa unha. Então, tu não precisa remover todo o leito, tá? Tu corta, lixa, arredonda de novo, né? Encaixa o molde novamente e realonga essa unha. Então, essa é a maneira mais fácil de tu fazer sem perder tanto tempo, tá? Até porque se tu não fizer essa troca, vai ficar um alongamento feio, tá? Então, sempre atentem para isso. Agora a gente vai falar de outra, que é a unha convexa. Vocês já pegaram alguma unha convexa? Ela é bem rara, não é tão fácil de achar ela não, mas eu já peguei. Vou mostrar para vocês como é que se faz a simetria correta do molde de uma unha convexa. A unha convexa é aquela unha que ela é menor na área da cutícula, ó, e ela é como se fosse um triângulo, percebe? Algumas até ficam mais acentuadas, ficam mais assim, ó. Só que acontece, visto de lateral, ela empina. Já pegou uma unha assim? Geralmente pessoas que antigamente roíam unha têm a unha assim, tem um leito convexo, né? Algumas pessoas não, mas geralmente é assim. Então, o que acontece, ó? Esse aqui é um leito convexo. Percebe que a ponta da unha dela tá empinando lá pra cima? Então, o que acontece quando a gente empina o molde junto, ó? Empinei o meu molde. Quando você fizer o alongamento, vai fazer um alongamento lá pra cima. O alongamento dela vai ficar lá em cima. Também vai ser uma unha fina. Vai quebrar com facilidade, tá? E junto com essa quebra aqui, tem o leito descolado. Gente, isso não pode acontecer, tá? Essa unha aqui, em qualquer coisa que ela enganche, vai quebrar e vai arrancar a unha dela junto. E isso acontece bastante. Não era para acontecer, mas acontece bastante. Então, tomem muito cuidado. Não empinem demais o molde em uma unha convexa, tá? O que deve ser feito? Bom, a gente vai desenhar aqui de novo o leito convexo, tá? E a unha e o molde, corretamente, nesse dedo, o molde ele vai ser posto reto. Ó. Ele vai ser posto reto. E a gente vai ter que corrigir esse leito aqui dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ápice, né? Vai fazer o ápice da unha e vai trazer pra cá, ó. Percebe? E é assim que tem que ficar esse alongamento. Porque daí ele não vai apontar pra cima e muito menos vai apontar pra baixo, né? Pra baixo seria pior ainda, porque o que iria acontecer? Ó, se tu pega um leito convexo... Tá feio esse leito aqui, hein? Deus o livre.
Ó, pra baixo é pior ainda. Porque se tu pega esse leito e empina pra baixo o molde, tá? Aqui pra tu fazer, ó, não vai ter nenhuma estrutura. Tu percebe que aqui tá encostando junto na unha dela? Essa parte aqui quebra. E eu vou te dizer uma coisa, essa parte aqui ela pode quebrar na hora do lixamento ou ela enfiando a mão na bolsa para pegar o dinheiro para te pagar. Não tem resistência esse tipo de alongamento aqui. Então toma cuidado, tá? Então, leito convexo, molde reto. Tá? Anota isso, tá? No leito oval, empinado, tá? Então, sempre atentem para isso, tá? E no leito quadrado, levemente empinado. Certo? Anotem isso para não esquecer. Sempre que vocês verem um leito quadrado, empina levemente o molde. Se vocês verem um leito oval, em que a ponta dessa unha, desse leito, já tá tendo uma predisposição para apontar para baixo, empina um pouco mais o molde. Faz lá o ápice invertido. Se a unha ela já empina para cima, molde reto, para fazer a correção desse leito aqui convexo, certo? Mas e aí, nas unhas ruídas? Até que ponto a gente pode alongar uma unha ruída e até que ponto não tem condições de alongar uma unha ruída? Bom, esse assunto é bem polêmico, porque se tu procurar, existem muitos vídeos de alongamento de unha ruída, né? Principalmente lá das gringas lá. Aí pegam um leito que praticamente não existe, porque é muito ruído, e alongam horrores naquele leito. Será que aquela unha durou? Ficou lindo, ficou perfeito, mas será que tem duração? Então agora a gente vai falar de unhas roídas. Ou as pessoas que têm onicofalgia, tá? Então, Vanessa, eu não alongo leitos de unha ruída que não tenha no mínimo 50% de leito, tá? Tem que ter no mínimo 50% de leito. Por quê? Bom, vou desenhar aqui uma unha ruída para vocês. Essa unha aqui tá ruída. Mas tu percebe que aqui tem 50% de leito? Ó, aqui tem 50% de leito. Aqui não, ó. Seria necessário um pouco mais para ficar 100% de leito, né? Mas aí, esse 50% de leito, ele já vai conseguir sustentar um alongamento. Não um alongamento muito comprido. Não dá para alongar demais esse leito aqui, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu produto e tu vai reconstruir essa área aqui. Tu vai reconstruir toda essa área aqui com o teu produto, certo? Depois que tu reconstruir, aí sim tu vai vir e encaixar o molde para fazer esse alongamento, tá? E cuidado para não ficar muito empinado ou apontando para baixo na vista lateral. Aí depois de reconstruir, tu vai ter que ver que tipo de leito é. Se é um leito oval, se é um leito quadrado, se é um leito convexo, tá? Geralmente é um pouco convexo por ter muita carne aqui, tá? Agora vamos supor que é um leito que praticamente não existe. Como que eu vou reconstruir essa parte aqui, ó? E alongar? Não tem como. Por quê? Porque a nossa pele, ela libera água e oleosidade. Certo? Isso é que faz com que o alongamento desgrude, né? Se a gente parar para pensar, faz todo sentido. O que a gente faz antes de colocar o alongamento? A gente tira toda a oleosidade da unha, a gente deixa ela bem porosa, bem seca para poder receber os produtos. Só que daí depois que
essa partezinha de unha aqui, ó, recebeu os produtos, só essa partezinha aqui, ó, recebeu os produtos e tá ali seca, porosa, o que vai acontecer com essa parte aqui? Ela vai começar a liberar água e oleosidade. Infiltração, descolamento. Então, toma cuidado, tá? Leito muito ruído, às vezes tu vai poder só reconstruir, certo? Por isso que eu coloco isso aqui, ó, 50% de leito eu consigo alongar, menos que isso eu reconstruo. Só que assim, ó, prestem atenção, tá? Reconstrução é uma coisa, ó, reconstrução é uma coisa, tá? E reconstrução mais alongamento é outra coisa. Então, são valores diferentes, certo? Se a pessoa vai só reconstruir o dedinho dela ali, a unha dela, é um valor. Se ela for reconstruir e alongar, tem 2 valores aí. Então, você vai ter que sentar e conversar com a sua cliente, tá? Olha, por enquanto tu vai ter que alongar. O que tu pode fazer? Alonga, aí depois de 15 dias, não pode passar de 15 dias, essa pessoa vai ter que retornar para fazer a manutenção. Por quê? Porque essa reconstrução que tá aqui, ela craquela e descola, entendeu? Então, 15 dias depois, essa cliente vai ter que retornar para fazer a primeira manutenção. Tem dedo que vai ter que reconstruir de novo, não tem jeito. Ele vai craquelar, ele vai cair, tá? Aí vai fazer a primeira manutenção, tá? 15 dias depois, vai fazer a segunda manutenção. E ela vai fazer também a terceira manutenção. A partir da terceira manutenção é que tu vai ver se vai poder alongar essa unha. Por quê? Porque daí ela já vai ter 50%. Já vai ter crescido metade. Aí, esse 50% aqui vai conseguir sustentar um alongamento. Porque tem uma regrinha bem interessante que a gente tem que alongar. Deixa eu ver onde é que eu vou escrever, vou ter que apagar aqui. Tem uma regrinha bem importante em que a gente pode alongar 2/3 da unha. Tá? Como assim 2/3 da unha? Bom, vamos supor que esse aqui é um leito, tá? Ele é meio ruído, ele é bem curtinho. Então, o que tu vai fazer? Tu vai dividir em 3 esse leito. Dividir em 3 partes iguais. E tu vai poder alongar, até vou fazer com cor diferente aqui. Tu vai poder alongar 2/3 desse leito. Então, esse tamanho aqui, que tu vai poder alongar. Unha ruída não tem sustentação para fazer um alongamento muito comprido, tá? É física, é lei da física isso. Não tem como pegar uma base desse tamanho e colocar algo desse tamanho para ser sustentado por ela. Não existe como. O alongamento não dura. Aí é aquela cliente que rói unha e fala assim, eu já fiz vários tipos de alongamento, nenhum deu certo. Claro, mas colocaram um Zé do Caixão na pessoa que rói unha. Então, não pode alongar demais, tá? Se deu pra só reconstruir, reconstrói, faz uma esmaltação bonita, tá? A pessoa já vai gostar mais da unha dela, porque já vai estar mais bonitinha ali, já vai estar mais natural, tá? A partir daí, tu vai ver em 3 manutenções de 15 dias, certo? De intervalo, se tu vai poder realongar na terceira manutenção. Certo, meninas? Numa outra aula eu converso um pouco mais sobre adaptação de molde, explico mais esse detalhe para vocês, mas isso aqui, façam anotação, tá? Porque isso aqui é muito importante. É essa simetria de molde que vai dizer se o teu alongamento vai dar certo ou vai dar errado. Às vezes eu vejo meninas reclamando que tem muito descolamento nas laterais. O alongamento quebra com facilidade. Gente, simetria, é só. Não foi nem controle de produto, não foi nem lixamento errado, não foi nem preparação de leite errado, foi só simetria. Se a simetria estiver errada, o teu alongamento não vai durar. Então, coloquem isso na cabeça. Façam uma anotação, certo? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram. Eu tô sempre colocando caixinha de pergunta, vai lá no Instagram, me segue, tá? Que eu tiro as dúvidas de vocês por lá. Também tô dando bastante dica por lá. Eu tô tirando bastante dúvida por lá. Certo, meninas? Nem precisa dizer, né? Se tu não é inscrita no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai vir muito conteúdo como esse daqui que vai agregar
muito valor ao conhecimento de vocês, tá bom? E deixa a curtida, óbvio, né? Vejo vocês no próximo vídeo.